Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar do que acontece dentro da sua cabeça. Daqui a pouco você vai entender por quê e com quem. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para as plataformas de áudio, para você postar no seu canal do YouTube, tudo prontinho, separadinho, bonitinho para você. Então, se você quer informações, os contatos da Fornexus estão aqui embaixo, nos comentários fixados desse vídeo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, super confortáveis, excelente preço. Então você entra lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, camiseta, bermuda, roupa feminina também tem uma coleção de bonés nova lá. Então você entra lá, escolhe, enche o carrinho e na hora de pagar você digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto, um descontaço com roupas super legais, você não vai se arrepender. O endereço da Ripple, tudo direitinho, também está nos comentários fixados desse vídeo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, curtir os vídeos, compartilhar por aí, porque é muito importante para o nosso crescimento. Se você fizer isso, a gente consegue crescer e consegue trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Dá uma moral para o podcast aí, espalha por aí, você vai se surpreender com as conversas que a gente tem. Quero te falar que a gente também está nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então, se você vai fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, pode fazer ouvindo o Edcast. A sua atividade física vai passar muito mais rápido. Se você está indo para casa ou indo para o trabalho, tem um engarrafamento, a ponte está parada, então coloca lá no rádio do carro o Edcast, também vai passar rapidinho, você vai ver e você vai se surpreender com as nossas histórias. E a gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não assistir o Edcast. E agora a gente conversa com Kézia Anders, neurocientista, mas é neurocientista para simplificar, porque tem um monte de neuro aí também, né? Tem. Neuropsicofarmacologista e mais um monte de coisa. Que títulos são esses, Kézia? Fala para mim. Eu explico. Então, doutorado em neuropsicofarmacologia, pós-doutorado também ainda nessa área. Mas antes tem mestrado em... Tem. Mestrado em biotecnologia na saúde, biomédica de formação mesmo, né? E aí o doutorado, pós-doutorado e a psicanálise também, na verdade, neuropsicanalista. Só? Apenas. E você já estudou o seu cérebro, porque tem que estudar, né? Olha, nas coletas do meu doutorado, você acredita que eu peguei? Peguei meu sangue também para analisar. Mas aí você, no doutorado, você fez essas análises físicas mesmo? Sim, exato. A gente lá trabalha com neuroimagem, mas nós queríamos associar essas alterações que nós vemos, por exemplo, de uso prolongado de drogas, na parte biológica, que é a minha parte molecular. Então, a gente analisou a expressão gênica desses pacientes. Só para a gente entender, então, a sua tese de doutorado foi o reflexo do uso de drogas no cérebro das pessoas, é isso? Isso, perfeito. O que está por trás? Por que essa pessoa não consegue sair disso? Porque é muito fácil, às vezes, quem não usa falar, você pode fazer um tratamento e sair a hora que você quiser. Mas eu estudei essa parte molecular. Por que é tão difícil? E aí existem alterações moleculares, né, a nível de até expressão gênica, de genes mesmo, que estão alteradas nessas pessoas. Por que você resolveu estudar isso tudo assim, Kézia? Sempre gostei de genética, você acredita? Desde o ensino médio, fui apaixonada por essa área e falei, não, eu vou seguir até o final. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, tamo aí. Até o final não acabou ainda. Não acaba, a verdade é essa, não acaba. E tem algum lugar que você quer chegar com isso? Então, eu atualmente estou no pós-doc na própria UFES, né, continuando o doutorado na UFES, mas eu penso sim em sair, passar um tempo fora do país, não sei em qual momento isso ainda vai acontecer, mas é uma possibilidade, e eu amo dar aula também, então por isso que eu continuo também na pesquisa, por isso que eu atendo, então toda essa parte de retribuir a sociedade é uma coisa que eu gosto também. Mas então, você vive de que hoje? Você é professora? Sou professora da MSCAN, Escola de Medicina daqui do Espírito
Espírito Santo, né? E também sou neuropsicanalista. Então, essas são as rendas. Você atende as pessoas. Isso mesmo, isso mesmo. Mas então, você atende especificamente pessoas que têm problemas com álcool e drogas ou não? Atende todo mundo? Não, qualquer pessoa. Desde adolescente até a idade mais adulta. Então, qualquer pessoa, dentro de transtornos ou não. Ah, quero só desenvolver inteligência emocional. Beleza, vamos também. Então você coloca muito essas experiências no Instagram, né? Sim, você é muito ativa nas redes sociais, sim, né? Essas experiências todas você vem colocando. O que te chama mais atenção nisso tudo que você vive? Que é bastante coisa, né? Um turbilhão de coisas, tudo que acontece dentro da cabeça da gente, né? Sim, hoje o que tem me chamado muita atenção, não só os transtornos de ansiedade e depressão, que tem tido uma boa repercussão, assim, eu digo, tenho recebido muitas pessoas, assim, no consultório, a gente sabe que aumentou muito, né? A proporção de depressão, por exemplo, no mundo era 10%, hoje é 20%. Dobrou. Então, exato, com a pandemia a gente teve esse reflexo e eu tô vendo isso no consultório. Mas aí uma pausa, dobrou ou a gente tá identificando mais? A gente consegue identificar mais? Não, os estudos mostram que realmente houve um reflexo pela pandemia, houve um reflexo pelo isolamento, pela preocupação em torno da doença, então já tem vários artigos saindo nessa linha mesmo. Aumentou mesmo, então. Aumentou mesmo. Não é que ficou mais identificado. Não, aumentou mesmo. A gente teve um reflexo pela pandemia. E aí, outra coisa que tem me chamado muita atenção também é os casos em crianças. Então, por exemplo, de autismo, de autismo, de outros transtornos como o TOD, o transtorno opositor desafiante. O que é isso? Esse transtorno é um transtorno de conduta, no sentido assim, essa criança é uma criança extremamente desobediente, tem um lado vingativo, ela se irrita facilmente, sempre culpa o outro pelos seus erros. E aí a pessoa pode falar, mas é uma birra de criança. Não, é um pouquinho diferente. Esse lado vingativo chama atenção, esse lado de oposição a autoridades, é impressionante o quanto isso é ligado a pais e professores, por exemplo. Autoridade, comandos. Essa criança tem dificuldade de responder comandos. E isso, quando eu postei essa semana, por exemplo, no Neuropost, já vieram algumas mães comentando. Uma pausa. Neuropost é como você chama os posts isso aí, gente. Isso, no Instagram e no YouTube, é o Neuropost. Legal. Isso mesmo. Agora, isso não é uma coisa que sempre aconteceu e que agora você deu um nome diferente? Por exemplo, porque criança birrenta sempre teve. Mas criança que desafia professor, desafia os pais, sempre teve isso. Sempre teve, mas aí a gente tem que ver pela frequência. É igual, por exemplo, se a gente for diferenciar a tristeza da depressão, da tristeza que, né, do sentimento depressivo. É diferente, a tristeza é uma emoção normal, que ela vai durar ali alguns dias no máximo. Por exemplo, se você terminar um relacionamento, tiver um prejuízo financeiro, a depressão não. Eu tenho semanas mal. Então, eu tenho semanas de um humor muito triste. No caso do transtorno desse que eu falei do opositor, ele também existe uma frequência. Então, pelo menos 6 meses de muita intensidade, muita irritabilidade e a questão vingativa. Vou dar um exemplo que até uma mãe me falou essa semana. Ela, Kézia, você falou você falou do transtorno no Neuropost, meu filho passou por isso. Um coleguinha na escola que ele não sabia que tinha, a escola não sabia. E o coleguinha pegou um lápis e começou a furar. Outro colega? O outro colega. Aí, a professora veio intervir e ele furou a professora também. Então, ou seja, você entende que é um pouquinho diferente da birra que grita, quero, não sei o quê. É mais intenso. Então, esse lado vingativo é o que chama atenção pra gente pro TOD. Isso não tem nada a ver com educação, não? Educação que tem em casa. Essa é uma boa, excelente pergunta. Porque quando eu faço palestras pra pais, fiz isso semana passada, né? Você é palestrante também, você dá palestra pra todo mundo. Eu falo dessa parte. Como está o emocional desses pais? Será que é uma família que está ali passando por algum problema ou são pais mais estressados? O que a gente vê na literatura é que sim, influencia. Então, existe o que a gente chama de contágio social ou emocional, que é quando eu tenho pai, ou um pai ou uma mãe, ou os dois muito estressados. Então, sim. O que é absolutamente comum hoje em dia, né? Exato. Então, olha como todo mundo estressado hoje em dia. Todo mundo é mais estressado hoje em dia. Isso, né? Mas a questão não é nem só o estresse, né, Edu? Eu penso que a questão é, você tá dando vazão a esse estresse de alguma forma? No sentido assim, o que você tem feito para voltar ao seu equilíbrio?
Que aí é o que eu também sempre falo lá nos vídeos, né? Uma atividade física, um sono de qualidade, alimentação, como é que estão seus pilares? E isso eu também não deixo de falar nas palestras. Eu não posso deixar de falar. É tudo que todo mundo sabe que a gente precisa fazer, mas é tudo que ninguém faz, né? Isso, exato. Então é sempre muito trabalho, não tem tempo pra nada. É isso aí. Só que aí a gente vai sentir o reflexo disso em algum lugar. A pessoa vai sentir com algumas dores, gastrite, qualquer coisa muito crônica, alergias. E no caso das crianças, elas podem fazer esse comportamento de irritabilidade. Entendi. Esses transtornos normalmente ligados a crianças, TDAH, não é isso? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Você também recebe esse tipo de Também, estou atendendo até alguns, inclusive, nessa área, que inclusive são muito bem sucedidos, estudantes de medicina, Estudantes de medicina. Você vê que não é uma coisa que chega a limitar, né? É algo que eles vão aprendendo a lidar. Só que é muito comum o TDAH fazer outros sintomas, como muita ansiedade. Eles são muito ansiosos, eles são muito impulsivos, eles têm uma característica de não conseguir esperar, então essa impulsividade é muito grande, mas eles vão em frente, toma o remedinho, faz o tratamento, como por exemplo a terapia comigo, né, um exemplo, e conseguem viver, levar a vida bem, né? E como é que tá essa coisa de remédios hoje em dia para esse tipo de, não só para esse tipo de distúrbio, mas para depressão, por exemplo, porque a gente sabe que tem níveis de depressão que a pessoa tem que ser medicada, não tem jeito, Sim, né? Obrigatoriamente. Nós temos alguns, assim, na depressão clássica a gente ainda permanece com os mesmos clássicos, que seriam o quê? Os remédios que vão elevar a serotonina, um neurotransmissor que está em baixa na depressão e na ansiedade. Tudo química, Tudo que, assim, vamos lá, tudo nem tudo. Química é o que, a parte neuroquímica é o que levou a pessoa a esse quadro. Mas, Kézia, posso só fazer o tratamento com remédio? Não. Você precisa tentar encontrar a causa que te levou ali. Aí entra a terapia. E assim, falando da parte epigenética e genética, que é a minha área, eu tenho efeito tanto com a medicação quanto com a terapia. Kézia, eu tenho sintomas leves, eu quero só rever algumas coisas na minha vida. Só a terapia vai resolver? Vai. Eu tô com sintomas muito graves. Então, medicação e terapia. Então, uma potencializa a outra, mas em alguns casos eu não consigo trabalhar só com a terapia, eu indico a medicação também. Não é eu que prescrevo, é um psiquiatra, né? Geralmente, lá na clínica, a gente tem psiquiatra também. Você tem algum problema, assim, de profissionais da área médica falarem assim, você não pode atender porque você não é médica? Você já teve algum tipo de problema assim? Não, pelo contrário. Lá eu atendo com um neurologista e uma psiquiatra, que são do meu grupo de pesquisa da UFES, inclusive a convite deles, justamente porque eles falaram, Kézia, você não é qualquer psicanalista, você é uma psicanalista que é uma cientista. Então, isso faz diferença pra gente. E a nossa troca é muito boa. Então, por exemplo, quando eu indico pacientes pra ela, pacientes que achavam que podiam levar só com a terapia, eu passo todo um encaminhamento e ela aceita de boa e a gente faz essa troca muito, porque é muito legal, é uma visão diferente. Eu sou professora na área, ela é quem faz o diagnóstico e indica a dosagem. Eu não faço isso, mas eu sei tudo que a medicação faz. Entendi. Assim como ela. A única diferença é que eu não prescrevo e não avalio dosagem para o meu paciente. Quem avalia é ela. E aí a gente faz essa troca muito boa. E eu consigo ver a evolução no comportamento, já que é eu que sou a terapeuta, né? Qual o caso mais cavernoso que você já pegou, assim? Eu não cheguei a pegar porque a pessoa não... Geralmente, esse tipo de pessoa não consegue continuar o tratamento, que é uma pessoa, por exemplo, que usa vários tipos de droga. Ela, às vezes, até quer, mas é muito difícil ela continuar, ela ter continuidade. Então, era uma pessoa que já tinha usado de tudo, atualmente estava usando álcool, maconha e tomando medicação para depressão. Então, assim, muito misturado. Nossa, imagina. Não conseguiu permanecer, por exemplo. O que leva uma pessoa a ser viciada em droga, a ser viciada em álcool? É química também? É pura e simplesmente química? É genética? Isso está no gene da pessoa? Essas são várias perguntas que a gente realmente sempre quer saber. Os estudos
estudos para de dependência, eles falam que o que iniciou essa pessoa foi um fator socioemocional, socioeconômico, talvez, que fez ela iniciar. Então, pode ter sido ela querer entrar num grupo, então aí seria socioemocional. Pode ter sido, tá tudo muito difícil, então eu vou usar mesmo. Só que a cada 10 pessoas, a estatística mostra, né? 10 pessoas que usam, uma vai já ser dependente no primeiro uso. Aí entra a predisposição. Entendi. Então, ela já tinha uma predisposição, ela fez o uso ali, naquele primeiro uso, ela já vai ter uma extrema necessidade de continuar usando. Então, é um fator, a gente pode falar que é um fator genético, está no... A gente, é sempre uma mistura, porque por isso que é outra coisa que eu sempre falo em aula. Muitas vezes a gente quer colocar um pouco a culpa na genética, mas a genética, ela é em torno de 15%, até mesmo das doenças, até mesmo do câncer. 85%, 90% é o ambiente. É um fator externo. Isso, é aí que eu falo do meio. Entende? Então, quem me indicou isso? E todos os pacientes que eu atendido, eles sempre falavam, olha, eu tive que, pra estar aqui fazendo esse tratamento, eu tive que sair de onde eu morava, eu tive que trocar amizades, eu tive que, às vezes, me isolar um tempo. Muita gente... eu li um livro, a biografia do Eric Clapton, por exemplo. Ele tinha uma companheira que ele consumia droga com ela. Ele conta isso, né? E aí teve uma hora que não dava mais, senão eles iam realmente morrer, assim. Eles estavam num nível que eles iam morrer. E aí a saída foi os dois se separarem. Tem isso de associação de com quem que a pessoa consome droga, esse tipo de coisa? Perfeito, tem sim, inclusive já tem até documentário sobre isso, que fala que o meio mesmo, o local que eu estou, são 3 fatores: o local que eu estou, a pessoa que eu estou e o meu emocional. Esses 3 fatores, no momento que essa pessoa usa, ela pode ter um efeito melhor ou pior na concepção dela. Então, por exemplo, eu escuto pessoas também que usaram que não sentiram nada. Tive um sono. Não vi nada. Não senti nada de diferente. Tem umas pessoas assim, até porque existe uma coisa que a gente chama de farmacogenética. O que é isso? É como cada corpo vai reagir a agentes externos. A droga é um agente externo, é um fármaco. No fundo, ele é uma substância. Então, como é que eu vou reagir? E aí vai depender desses fatores. Como essa pessoa vai se sentir ou não. O que a droga faz na pessoa? Vamos dar um exemplo da cocaína, né? E a maior parte das drogas vão fazer isso, tá? Mas eu vou dar o exemplo da cocaína. Desligaram um pouquinho, por favor. Tá com frio você? Tá gelado. A cocaína, ela disponibiliza mais um neurotransmissor, principalmente, que é a dopamina no cérebro. Então, a gente tem um neurocircuito que nós chamamos, que é um circuito de áreas cerebrais que são ativadas, que são ligadas à recompensa. Motivação, recompensa, prazer. Esse circuito, ele é hiperativado pela dopamina. No caso da cocaína, o que ela faz? Faz com que essa dopamina fique mais tempo ali. Dopamina, um neurotransmissor, uma química cerebral. Então, ela impede que essa dopamina seja recaptada, o que nós chamamos, seja guardada novamente para gerar um novo estímulo. Quando for estimulado, quando for necessário. Isso aí. Só que esse estímulo é muito, muito elevado. E o cérebro não aguenta isso muito tempo. Então, a longo prazo, o que acontece? Essa pessoa vai tendo menos reações do que ela tinha. E com isso ela vai precisar usar cada vez mais. Aí é aí que entra o meu doutorado. Eu estudei por quê, o que estava acontecendo a nível molecular que essa pessoa não sente mais, que ela precisa usar cada vez mais. E existe toda uma alteração estrutural nesse cérebro. Então, realmente, esse cérebro tende ao equilíbrio. Então, ele tende a não se estimular tanto mais. Então, ela vai ter que usar mais para ter o mesmo efeito de antes. Entendi. Que maluquice, né? Assim, tem gente que usa álcool e drogas quando tá feliz, tem gente que usa álcool e drogas quando tá triste, para compensar isso. Você consegue determinar isso também com estudos? Por que as pessoas usam drogas, usam essas substâncias? Então, existe muito fator emocional envolvido. Muito. É aquilo que você falou. Muitas vezes, lembra que vai ativar o circuito de recompensa? Então, elas querem a recompensa, elas querem o prazer, a excitação. E isso acontece não é só com a cocaína, com álcool também, com a comida, com sexo, com games.
tudo que ativa esse circuito de recompensa pode ser uma droga para mim. O trabalho, né? Então, tudo isso pode hiperativar esse circuito. Então, vai aí desse desejo de querer sentir o prazer a todo tempo. E esse processo de querer cada vez mais acontece com todas essas coisas? Todas essas coisas. À medida que, como que a gente vai diagnosticando? Essa pessoa não tem mais prazer em outras coisas. Então, por exemplo, se é uma pessoa extremamente viciada em trabalho, ela não consegue mais ter o valor de passar um tempo com a natureza, não consegue mais ter o valor com a família, ela não consegue mais ter o valor de uma alimentação, valor que eu digo assim, disponibilizar tempo para isso. Gostar de fazer aquilo. Isso, ela tá sempre envolvida com questões de trabalho. Eu vejo muito isso em empresários, né? Já acompanhei 3 que eram exatamente... Aí os casamentos acabaram, eles vão procurar terapia por quê? Não, por que acabou o casamento? E aí, no fundo, é uma pessoa que é dependente a trabalho. E você consegue identificar isso? Consigo, claramente. A gente vai fazendo algumas perguntas, né? Vai investigando um pouco a própria personalidade dessa pessoa e consegue. Então, existe essa tendência, vamos dizer assim. Aí, se eu estiver falando de personalidade, existem algumas personalidades ou algumas características que nós podemos tendenciar para isso. Então, lá nos estudos de um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, eles são muito tendenciosos a fazer algum tipo de dependência, a compras ou alimentação, né, impulso para comida, álcool, sexo. Então, eles têm uma tendência bem assim, considerável para dependência. Hoje a gente é muito dependente dos meios eletrônicos. A gente está sempre no celular, a gente está nas redes sociais. Você trata a gente assim que tem tem um nível de dependência nesses meios? Não chegou ainda para mim hoje nesse nível, mas que existem e esses efeitos são os mesmos. Então, olha que interessante, a rede social, o fato de eu postar algo e ter essa recompensa de curtidas ou compartilhamentos ou estar em evidência, isso também eleva a dopamina. Então, ativa o meu circuito de recompensa, o meu circuito de reconhecimento, de ser integrado num grupo, e isso também pode gerar dependência. Não chegou para mim ainda casos específicos disso, mas é muito comum, por exemplo, a transição de dependências. Por exemplo, uma pessoa que era dependente químico se tornar dependente alimentar ou dependente a esportes. Acontece isso? Muito. Acontece muito. Transfere a dependência. Transfere a dependência. Mas aí, por exemplo, ser dependente de esporte, eu acho que é muito melhor do que ser dependente de droga, né? Sim. Do ponto de vista de saúde, por exemplo. Isso. Pensando no nível de assim, morte neuronal, debilitação aí de funções cognitivas, com certeza é melhor. Mas a dependência é sempre dependência. Então, eu sempre vou ter esse comportamento de querer mais para ter o mesmo efeito de antes e vou começar a abrir mão de outras coisas por isso. Então, entende que isso vai minando o meu círculo social também. Porque é sempre um vício, essa é a verdade. Então pode ser a esporte, pode ser a trabalho, só que trabalho e esporte são lícitos, né? Tipo, todo mundo aceita. Até o álcool, por exemplo, é uma droga lícita também, né? Perfeito. Isso é outra coisa que é difícil a gente captar. No meu estudo eu precisava avaliar pessoas alcoolistas e pessoas controles, né? O mais difícil foi avaliar controles, por isso que eu te falei que eu peguei meu site. Não achava pessoas que não bebiam todo final de semana, por incrível que pareça. É mesmo? Pessoas felizes, então. Pessoas saudáveis, sabe? Difícil. Agora, e com você não sente... Você bebe? Não bebo. Nada? Zero? Nada. Mas aí você não bebe porque você tem medo, porque... Você vê isso no seu dia a dia ou porque você não quer mesmo? Não quero, nunca quis. Nem um vinhozinho no final de semana, uma coisa assim? Não, já experimentei, mas não sou dessas de tipo, não quero, sinto uma falta. Não tem, nunca tive, nem na adolescência, no início da juventude, nunca tive mesmo. Não, eu brinco que eu não tenho paladar pra isso. Mas hoje tem sim uma pontinha dos estudos. Hoje eu falo assim, eu brinco lá nas redes sociais que eu faço tudo pro meu
meu cérebro está 100% saudável. Né? Mas o álcool tem estudos que mostram que álcool em doses saudáveis é benéfico para o cérebro. Controvérsia. Né? Já me perguntaram isso. Controvérsia. A gente teve com um médico aqui, Dr. Pedro Célia. Na verdade, ele é médico e ele também é dono da cachaçaria do Alambiques Princesa Isabel. Ah, legal. Que é uma cachaça premiada aqui do Espírito Santo, lá de Linhares. É uma cachaça premiada no Brasil e não sei o que e tal. E ele falou, e ele tem um estudo mostrando, um estudo sobre o álcool e os benefícios para o coração. Sim. Que o consumo, o estudo aponta que o consumo moderado, ele dá uma marca lá, que eu acho que são 2 doses por dia, uma coisa assim, que é benéfico para o coração. Aí a gente até brincou aqui, então faz bem, beber faz bem. É o que todo mundo quer ouvir, né? É o que isso que eu ia falar. O viés cognitivo aí, né? Exatamente. Mas tem isso, assim, tem alguns outros, até falando do vinho mesmo, mas a maior parte, porque a gente sempre vai pegar a questão da dose. É igual uma aluna que eu dei aula uma vez que ela queria, doutora, mas qual é a dose? Eu falei, não tem essa dose específica, entendeu? Tipo, o limite, ela queria o limite, né? Não tem, até porque se a gente voltar naquela estatística que eu falei de que a cada 10 uma vai se tornar dependente, pode ser uma dose mínima para essa pessoa. Ela vai ter... porque depende de cada um, né? Mas aí também só vai saber se a pessoa experimentar, né? Só vai saber se... Isso mesmo. Aí todos os fatores envolvidos, né? Então, aquilo que a gente falou, socioemocional, sociocultural, tudo isso vai estar influenciando também. E aí, nas suas palestras, você fala sobre tudo isso? Porque eu acho que você também tem várias palestras, que você fala com várias coisas, né? Tenho várias. Não consigo falar sobre tudo, depende do tema. Então, dependendo do tema, eu preparo um material muito específico para aquilo, né? Mas aqui, as que eu mais faço é sobre ansiedade e depressão. As que eu mais faço, né? Você acha que é o principal problema que a gente vive hoje? Eu falei o dado da depressão, falar o dado da ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, fato isso? É fato. Nós já tínhamos esse dado e esse dado foi confirmado ainda mais. E aí entram vários fatores para isso. A questão da segurança econômica, que a gente não tem, né? Então, segurança mesmo física, a própria educação. Então, todos esses fatores externos também influenciam em como eu vou me sentir. Aí a gente falou de fatores familiares, entram também. Então, como é que eu fui criado? Como é que é meu pai, minha mãe? O que eles me deram de visão de mundo? Porque isso vai influenciar na minha personalidade e em como eu vou encarar os problemas. Porque é aí que tá a diferença de uma pessoa para outra. A gente estuda na psicanálise que quase todo mundo vai ter uma crise na vida. Só que a diferença é como a gente vai sair dela. É o que eu sempre falo lá. É como a gente vai sair ou como a gente vai encarar? Porque tem umas que parece que não acabam nunca. Isso, né? Pois é. Como a gente vai sair, né? Ou sair, que eu quero dizer, é isso aí que você falou. Como você vai lidar? Né? Vamos supor, é uma crise depressiva, a gente sabe que é um transtorno de humor, ou seja, se eu trabalhar com questões ali que me levaram até essa crise, possivelmente eu vou sair dela. Né? Uma crise de ansiedade, a mesma coisa. Agora, se eu tô falando de um transtorno de personalidade, aí é algo mais enraizado. Aí é algo que, assim, praticamente essa pessoa sempre foi assim. Então, a gente vai ter que tratar de uma maneira bem presente ali, bem intensa. Você acha que o principal mal que a gente vive hoje são esses dois, ansiedade e depressão? Eu acho que sim, porque é aquilo que eu te falei, o que eu mais recebo no consultório hoje é isso, é ansiedade e depressão. Kézia, tem um TDAH, beleza, mas o que fez a pessoa procurar terapia? Uma ansiedade. Quero desenvolver tal coisa, mas por que você não consegue desenvolver? Ansiedade. Então, assim... E a ansiedade, nós temos 10 tipos de ansiedade. 10 tipos? 10 tipos. Quais são? Nós temos fobia social, e desses 10 a gente pode ter desdobramentos. A gente tem fobias específicas, então, medo de ir no dentista, medo de agulha. Nós temos a ansiedade generalizada, nós temos o pânico, nós temos... social, já falei... Pânico, são 10. Fobias de, por exemplo, a criança pode desenvolver uma fobia de separação, que a gente fala. Fobia de separação é um outro tipo. Tem pessoas que têm medo de serem felizes. Querofobia. Eu acho que eu vi alguma coisa, não sei se foi num post seu. Eu já fiz. Mas eu vi alguma coisa, eu acho que num veículo, como numa revista, uma coisa assim.
Medo de ser feliz, existe isso. Então, aquela pessoa que, por algum motivo, em algum momento da vida, quando ela foi feliz, logo em seguida ela teve um evento ruim, traumático, ela não quer experienciar isso, ou ela não quer comemorar, porque teve gente que já me procurou falando assim, quer dizer, eu não consigo comemorar aniversários, não, tem alguma coisa que me bloqueia. Não quero fobia. São fobias específicas, exato. E você consegue usar esse conhecimento todo em outras áreas? Eu estou te perguntando pelo seguinte, você falou em neuromarketing aqui agora há pouco. E tudo hoje é voltado para vendas e tudo hoje é voltado para vendas em meios digitais, né? Essa palavra marketing digital é o que a gente mais escuta e é o que a gente mais vê em um monte de métodos. Sim. Que a gente percebe quando a gente vê um post lá que a pessoa quer vender alguma coisa. A gente já percebe pelo discurso, pela forma que coloca foto e não sei o que e tal, né? Você trabalha com isso também? Sim, nessa parte da neurociências, né, nós estudamos o neuromarketing também. Então, por isso que eu te falei, eu fiz uma live com o pessoal do Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Sim, nós estudamos porque o que é o neuromarketing? É basicamente os conhecimentos das neurociências aplicados a esse marketing aí. Então, aquela coisa que você vê lá quando vários especialistas falam, sua foto tem que ser mais próxima, o sorriso, você tem que fazer essa ligação, essa conexão com seu, né, com seu comprador. Tudo isso é neuromarketing, tudo isso é neurociências aplicadas à venda. Por quê? Porque eu vou numa loja e eu tenho que me sentir bem, eu tenho que ser recebida com simpatia, porque isso facilita a minha compra, facilita a minha fidelização com a loja. Então, tudo isso a gente acaba estudando. A única diferença é que quando, por exemplo, eu vou dar uma palestra ou fazer um podcast de neuromarketing, eu acabo estudando mais estudos de neuromarketing. Mas no fundo, é tudo que a gente já estuda há muito tempo. Mas não é covardia isso, não, com nós, pobres mortais, porque a gente acaba caindo em todas as ciladas que esse... Todas. Nós somos muito... uma coisa que é muito fácil de captar, a questão do medo e da escassez que a gente fala, né? Não, é o último. Não, vamos, ficou maravilhoso em você, é o último. Aquela coisa... Aí pronto, aí já ativa o circuito de medo, de ansiedade, falo, não, preciso daquilo, né? Tem estudos que apontam que quando você vai fazer um determinado tipo de compra, você já está decidido a comprar, não tem isso, não é assim, eu vou ver. A pessoa quando faz a escolha já está decidida a comprar. Tem essas coisas? Olha, não vejo de todo mundo. Não acho que é todo mundo que seja assim, não. Eu penso assim, nesse exemplo que você deu, eu sou muito assim, eu saio de casa determinada ao que eu quero. Até nisso eu sou muito focada. Eu quero uma saia preta. Se eu não achar a saia preta, eu não vou comprar azul. Eu sou dessas, entendeu? Mas não é todo mundo. Mas não é regra, não. Não, pois é. Não é regra, não. Não sou, exato. Eu vejo com as minhas amigas, porque na verdade elas querem mais uma voltinha mesmo. E aí você é pego pelo neuromarketing. Nessa voltinha, deixa eu ver aqui o que tem. E outra coisa que o neuromarketing está estudando muito, os transtornos de humor. Ele sabe que as pessoas que, por exemplo, têm uma ansiedade, uma depressão, que é uma baixa de serotonina, que a gente já comentou aqui, quando eu compro, eu tenho um aumento. Eu tenho uma químicazinha no meu cérebro, é ativado um pouquinho o circuito de recompensa também. Até por isso existe a compulsão a compras também. Que é uma doença também. Que é uma doença, principalmente dentro da bipolaridade do transtorno borderline, nós visualizamos muito isso. A gente até pergunta no consultório, tem alguma característica com compras? Já gastou muito em compras? Porque é um sintoma psiquiátrico. Vamos lá, borderline. O que significa isso? O borderline é um transtorno de personalidade. Nós falamos personalidade limítrofe, né? Por isso esse border. Ele é um tipo de personalidade muito instável emocionalmente. É aquela pessoa que varia do 8 a 80 no mesmo dia. Tá no limite, é a pessoa que tá no limite. No mesmo dia. Eu tô chorando de manhã, desesperada, chega de noite e já tô bem. Diferente do bipolar, porque muita gente confunde. O bipolar, ele precisa de dias bem e dias mal. Então, ele varia em dias, semanas. Ele não varia no mesmo dia, dificilmente. Aí já me perguntaram isso. Até a psiquiatra do grupo, a gente já conversou com isso. Quer dizer, se eu tiver um border que é bipolar, aí é mais difícil. Aí ferrou tudo. Aí você tem que captar o que ela sempre foi. Porque,
olha a diferença. O border, ele é um transtorno estrutural do cérebro. Então, por isso, um transtorno de personalidade. Estrutural significa o quê? Nos neurocircuitos, perfeito, físico. Não é só químico. O bipolar já é mais químico. Então, eu tenho um tratamento para bipolaridade que é específico. Isso aí. E o border, ele já é mais estrutural. Ele é aquela pessoa que, basicamente, ela desenvolveu isso mesmo. Vai ser assim. Kézia, tem como ajustar isso? Com terapia e medicação, dependendo do que ela faz de principal sintoma. O principal sintoma dela é uma impulsividade para compras, por exemplo, então vamos tratar isso, vamos modular isso. É mais depressão, porque o border também faz muita tentativa de suicídio, automutilação, tudo isso está nos critérios. Entendi. Então a gente tem que ver o que ele faz de mais sintoma para controlar aquilo. Tem, esses transtornos são mais... Tem estudos que mostram se são mais comuns em homens ou mulheres? No caso do border é mais comum em mulheres. É mais comum em mulheres. Mais comum. E aí o tratamento é diferente para mulheres e para homens? Não é diferente. É sempre aquilo que eu comentei. Ele só vai chegar pra gente no consultório quando ele fizer algum sintoma mais grave. É aquela pessoa que vai tentar o suicídio várias vezes. Quando der merda. Isso. Ou é aquele adolescente que faz automutilação. A gente não fecha o diagnóstico antes dos 18, mas a gente vai acompanhando e já tem uma sugestão de que seja o transtorno. Você pega muito casos assim? Não porque, aí é outro ponto, o border é muito difícil de aceitar o tratamento. O que eu pego esses casos, esse exemplo que eu tô dando pra você, esses exemplos? Eu finalizo palestra e vem algum amigo, algum familiar e pergunta, Kézia, conheço... Você falou disso, conheço. Então, já aconteceu 3 ou 4 casos, assim, dos familiares ou amigos ouvirem o que eu tava falando e falar, e agora, o que eu faço pra ajudar? Olha, você tem que convencer essa pessoa a procurar terapia. Aí não tem, internação compulsória, esse tipo de coisa? Tem internação quando ele faz tentativa de suicídio. Aí, geralmente, é quando a gente capta também. Mas aí melhorou, modulou ali com a medicação, ele volta pra casa, aí volta... a vida que ele sempre teve. Quando a gente fala de drogas, consumo de drogas, isso é um problema muito sério, vivido no mundo inteiro, né? Isso. No Brasil não é diferente. Acaba sendo um problema de saúde pública, né? Isso. Como é que trata um problema desse do ponto de vista da saúde pública? Você acha que internação compulsória, por exemplo, foi uma discussão ampla que a gente já viu e continua tendo no nosso país como uma possibilidade de tratamento? Você vê isso como uma possibilidade real ou não? Obrigatória não. Porque o que acontece? A gente vê diferença, a gente viu diferença isso lá nos nossos estudos, né? Aquele paciente que queria se tratar para aquele que a família obrigou, existe uma diferençazinha. É aquele paciente, o obrigatório, é aquele compulsório, é aquele que... Não, eu vou largar, vou fugir da clínica, é o que faz isso. Então ele, por exemplo, vai pra terapia e fala, não quero estar aqui. Não quero estar aqui. Não. Mas aí, como que a família faz? Desesperada, na maior parte das vezes, não tem grana para cuidar da pessoa, não tem grana para comprar remédio, não tem grana para deixar internado. E aí, vai fazer o quê? Uma pessoa dessa? Infelizmente, assim, 2 casos que eu penso que são muito difíceis é essa questão da dependência e a psicopatia ou antissocial, né? É outra coisa que a gente também, assim... E olha que nos nossos estudos, nós estudamos a neuromodulação tentando ajudar esse paciente dependente. É isso que nós avaliamos lá no doutorado também. Nós vimos que a gente consegue deixar esse paciente mais abstinente. Só que essa diferença... Com o tratamento de neuromodulação, que são estímulos elétricos, né, que nós fazemos no cérebro, nessa parte que está hipoativa, e a gente consegue trazer essa atividade novamente. Isso é um dos tratamentos. E aí a pessoa consegue ficar sem o consumo de drogas? Sem consumo. Isso mesmo. Nós publicamos isso, esses são os nossos estudos também. Mas tem isso que eu falei. Existe essa diferença para aquele que não quer, que está indo obrigado, né? E aquele que quer fazer o tratamento. Também para isso tem diferença? Tem. Porque, assim, é outra visão, sabe? Quando você está disposto, você vai fazer o tratamento. E quando você não está... você não vai engajar no tratamento. Então, ainda que ele ficasse lá com a gente, passou aquele período, ele vai usar de novo. Entendi.
Entendeu? É esse ciclo. É esse ciclo que eu entendo que é muito difícil para as famílias. É um ciclo que parece que nunca acaba. Exatamente. Você falou que vocês fazem estímulo elétrico no cérebro? Estímulos elétricos, Mas não parece meio medieval de dar choque no cérebro? Não é assim. Não, inclusive é até imperceptível, tá? É uma frequência muito baixinha, mas que tem resultado. A gente estuda tanto essa quanto a magnética. A magnética é um pouquinho mais de pressão, mas você não chega a ter aquilo que a gente via antes, eletrochoque, não é isso, é diferente. Mas existe um efeito sobre isso. Então, porque o nosso cérebro, ele é elétrico também, né? Essas trocas que eu falei de química... gera uma troca elétrica. Então, se eu consigo estimular isso numa área que não está funcionante, por exemplo... eu consigo voltar à atividade ali. Essa é o que a gente comprova, né? Eu acho que não é muito a sua área, mas isso também estimula a atividade em cérebros que sofrem, por exemplo, de males como o Alzheimer? Sim, o Alzheimer é mais difícil, porque o Alzheimer e o Parkinson, eu tenho alteração neurodegenerativa, né? Eu tenho morte neuronal. Isso. Na dependência, eu tenho morte neuronal também, mas eu ainda tenho alguns saudáveis. Então, um pouco da diferença tá aí, mas existem estudos, por exemplo, para o AVC, para outros traumatismos, usando a neuromodulação também. Então, não é de tudo, né? Não é inválido, mas é um pouco mais difícil, porque no caso do Alzheimer, como eu falei, e do Parkinson, nós temos alterações moleculares ali acontecendo, progressivas. Então, existe... a estrutura muda. Isso, eu tô gerando ali proteínas acumulatórias, né? Que vão gerar morte neuronal progressiva. Então, não adianta parar de usar. Que no caso da dependência, se a pessoa parar de usar, eu consigo usar os neurônios que ainda tem ali para reativar. Entendeu? No Alzheimer e no Parkinson, mesmo eu ativando, eu ainda tenho uma genética comprometida. Entendi, tá tudo morto. Eu tô te perguntando porque eu fiz matéria uma vez, há muito tempo, eu fiz matéria uma vez sobre Alzheimer, né? E aí a pessoa me mostrou uma radiografia do cérebro, uma tomografia antes e depois, assim. E aí você vê claramente o cérebro escuro, né? Isso. Porque a atividade acabou. E aí você vê a pessoa fica vegetativa mesmo, em cima de uma cadeira. E aí era uma pessoa mais velha, então tinha problema de diabetes, e aí já estava amputada, as pernas já vinham com amputação, porque ela não se pronuncia, ela não fala se está doendo, se não está sentindo alguma coisa, porque ela não tem reação nenhuma, ela fica em cima de uma cadeira parada, que é muito triste, inclusive. Muito triste. E o diabetes piora o caso, né? Porque o excesso de glicose no sangue, ele gera mais inflamação. E mais inflamação para esse cérebro, que já é um cérebro que tem a estrutura comprometida. Então, tudo isso influencia também, tá? Por isso que eu falei a questão da alimentação. Alimentação, gente, é assim, tá envolvida... Alimentação e sono é fundamental para o nosso cérebro. E o que seria uma alimentação boa para o cérebro? Para o cérebro, eu preciso ter vegetais verdes escuros, é muito importante. Frutas como couve, brócolis. Tudo que as crianças não gostam de comer. É isso. Brócolis, vamos fazer receitas especiais aí. Espinafre. Bananas, morango, tudo que vai ativar mais essa produção de neurotransmissores. Kézia, mas por quê? 60% da dopamina e 95% da serotonina, 2 neurotransmissores que nós falamos aqui, são produzidos no intestino. Precisam, ou seja, de nutrientes para serem desenvolvidos e sintetizados. Qual é o estímulo para isso também, além dos nutrientes? Atividade física. Então, olha como tá tudo ligado. Né? Não tem como eu deixar de falar disso, por isso que eu te falei. Não tem como eu falar de ansiedade e depressão e não falar desse conjunto de atividades que estão envolvidas nisso. E existe exercício para o cérebro? Existe. Mindfulness. Meditação plena. Essa meditação é o que eu... Isso é migué, não? Não. Isso é miguezinho, não é. Aquele negócio daquelas musiquinhas, não sei o quê. Não é, por incrível que pareça, porque o que acontece? Na fisiologia humana, nós sabemos que existem, para cada comportamento e atividade do nosso corpo, o cérebro comanda ali, né? Então, existe uma área ligada à nossa respiração. Você não está pensando para respirar agora, você está respirando involuntariamente. Você só percebe quando você respira. Quando você chama atenção. Quando você
faz mindfulness, não é isso que ele fala? Pense sobre a sua respiração, sinta o ar entrando. Nesse momento... Eu acho que Miguel danado. Não é. Não, já tem vários estudos de neurociência comprovando, porque olha só, eu mudo o circuito. Ao invés de eu usar o circuito involuntário, eu tô usando o circuito voluntário, eu tô pensando sobre a minha respiração. Logo, eu não estou tendo tempo para pensar nas minhas preocupações. Então, isso gera uma química cerebral diferente. Apesar de ninguém acreditar, a neurociência comprova isso, gente. Inclusive, você falou de treinamento, é o termo que eu uso lá no consultório. Quando eu passo essa atividade terapêutica, aí o pessoal fala assim, mas Kes, eu não consigo. Eu falo, pensa que é um treino pro seu cérebro, é igual academia. Tem que fazer todos os dias. Quando eu falei de treino, eu pensei numa palavra cruzada, um negócio assim. Isso também ajuda. Palavra cruzada, aprender um novo idioma, aprender uma dança, cantar. A música envolve muito o nosso cérebro também. Mas o mindfulness também tem sido muito estudado. Não, tudo bem, estou sendo estudado, mas continua achando que é Miguel, continua. Muito bom. Mas tem comprovação. Agora, outros fatores muito intensos também, a própria música. A música também gera neuroplasticidade, que é o que é isso? É a geração de novos neurocircuitos, novos hábitos. Então, usar uma música clássica, por exemplo, pode te ajudar num processo de relaxamento. Pode te ajudar num processo de, preciso ter mais concentração pro estudo. Tá, aí por que tem gente que relaxa com música clássica e tem gente que relaxa com heavy metal? Tem gente que relaxa com heavy metal. Mas música aí... pesadona. Então, vamos tem lá. Tem gente que relaxa com funk. Tem gente que relaxa com hip hop. Tem duas coisas aí. Uma coisa eu tô usando a música naquele momento para induzir, por exemplo, ondas de atenção no meu cérebro. Então, no caso, seria o mais indicado a música clássica. Agora, se eu tô usando a música para me sentir mais relaxado, mais descontraído, pode ser a música que eu gosto. Mas aí já tem estudos mostrando isso. Mas aí a gente não entra naquela coisa de cada organismo reage de uma forma diferente? Não necessariamente, porque é aquilo que eu tô falando. De estudos, nós comprovamos que o clássico é o que vai induzir essas ondas específicas. De concentração. De concentração, beleza. Agora, se for eu quero relaxar, eu quero ter o meu momento, a música que você gosta faz efeito. Porque a música que você gosta, e aí estudos recentes, tá? Não era sempre assim que a gente pensava, não. Estudos recentes mostraram que a música que você gosta libera dopamina também, momentaneamente ali. Então, te ajuda nesse processo de equilíbrio emocional. Uhum. Mas não era assim que a gente pensava antes. A maior parte dos estudos, se você colocar lá música e o cérebro, vai aparecer música clássica. Entendi. E tem remédio para ficar mais inteligente? Eu tô te perguntando pelo seguinte, tem um filme, é um pouco mais antigo, acho que 2010, 2011, 12... que conta a história do cara que usava uma pílula que levava a capacidade do cérebro dele a 100% da capacidade, 90%, sei lá. E o cara ficava super inteligente. E aí a gente vê nessas induções de rede social, um remédio mágico, um complexo vitamínico natural que vai deixar seu cérebro sensacional, e você vai ficar inteligente, não sei o que e tal. Tem isso? Tem não. Não houve muito mais expectativa disso pra Ritalina. Por isso que muita gente hoje usa com essa expectativa. Mas se Quem faz concurso, por exemplo, teve uma época que o concurseiro usava Ritalina direto. Isso, né? Até os estudantes de medicina mesmo, toda vez que eu vou palestrar, eles perguntam essa parte, mas... Um amigo meu tá usando a Ritalina? Posso usar? Vai potencializar minha memória? Não é assim. Porque já que eu sou da parte molecular, quando você vai lá buscar estudos específicos sobre isso, o que ela faz lá no seu cérebro? São vários estudos ainda inespecíficos. Não há uma comprovação 100%. Já tem até um documentário, Take Your Pills, do Netflix, que ele fala exatamente sobre isso. Esse efeito que é mais o efeito da expectativa, que a gente chama de placebo, do que o efeito da substância mesmo. E agora, Kézia, mas e quem tem TDAH e usa? Aí a gente tem alguma coisa, porque no caso, o cérebro dessa pessoa já tem uma baixa de dopamina. Então, eu tento induzir de alguma forma com essa medicação. Inclusive, até nesses pacientes tem gente que tem efeito, tem gente que não tem.
Uhum. Então, olha que coisa. Mas tem outras drogas. A Ritalina é antiga pra caramba, né? Mas tem outras drogas que... Tem outras. Mais novas, tem coisas mais novas. Tem gente que usa a própria droga mesmo, falando que vai melhorar a concentração. E não é assim. Não, então Freud usava cocaína pra melhorar a concentração. Pois é, tem gente que usa tudo. Cocaína, maconha. E não é. Pelo contrário, nós não temos esse efeito. Até porque, como o nosso cérebro, que eu falei, tem a tendência ao equilíbrio, ele vai passar esse efeito muito rápido. É milésimos de segundo. E a pessoa vai querer consumir cada vez mais. Isso mesmo, que era o que acontecia, né? Eu falei do livro do Eric Clapton aqui, e aí no final do livro ele fala, né? Muita gente me pergunta o tempo inteiro se as minhas músicas, que algumas obras primas do rock, né? Da história do rock, se as minhas músicas foram feitas pela droga. Porque sempre que eu fazia, eu tava doidão, tava chapado, tinha usado muita droga. E aí ele fala no final do livro assim, eu tenho consciência de que as drogas me deixaram mais concentrado, porque ele falava assim, eu me trancava em casa, era uma residência, uma mansão no interior da Inglaterra, eu me trancava em casa e ficava uma semana trancado dentro de casa fazendo música. Consumindo droga e fazendo música. Então, eu só via aquilo, eu só fazia aquilo. Então, eu tenho consciência. A criatividade era minha. Só que a concentração para fazer isso veio das drogas. Isso é o que ele coloca lá. É isso? É por aí mesmo? É esse tipo de coisa que acontece ou não? Não, olha, nesse caso aí, eu já escutei coisas assim. Por exemplo, aquele paciente que você me perguntou mais cabuloso que não continuou, ele falava isso pra mim, que se ele não usasse todos os dias, ele não conseguia estudar. Mas não é a verdade. Tanto é que as notas dele não refletiam isso, ele não estava conseguindo manter o foco, ele estava fazendo um transtorno de depressão ali. Então, assim, não molecularmente falando, não é assim que funciona. Só que o que a gente vê da tendência de quem procura as drogas? Uma origem lá na personalidade dela. Então, ou na estrutura desse cérebro, ou uma baixa de dopamina, que aí a droga vai potencializar um pouquinho, então ela vai usar aquilo e vai focar 100%, entende? Então, na cabeça dessa pessoa, é a droga que fez isso. Porque ela possivelmente já tem uma estruturação, uma falha de base. E aí ela vai ter uma tendência pra usar e achar que é aquilo que tá fazendo o efeito. E aí dá pra treinar o cérebro pra não ser mais dependente de droga? Isso é uma coisa de terapia mesmo, né? É isso aí. Dá pra fazer isso? Dá pra treinar o cérebro? Dá pra fazer isso. Como que nós recuperamos casos de dependência? A gente precisa entrar com vários, o que nós chamamos de reforçadores. Então, eu preciso entrar com vários estímulos diferentes que também geram um aumento de dopamina e serotonina, que são 2 neurotransmissores muito importantes para o cérebro. Então, eu preciso entrar com uma atividade física que faz isso. Eu preciso entrar com uma atividade ocupacional que faça isso. Com a terapia que faz isso também. Ocupacional, uma atividade mesmo, artesanato, uma coisa assim, tricô. A própria música, um balé, aprender um instrumento, alguma coisa. Eu preciso posso entrar com a neuromodulação, igual eu expliquei. Posso entrar com várias terapias para isso. Mas assim, Kézia, mas não tenho tempo, eu não tenho... Então, quanto mais eu falar sobre isso e as pessoas conseguirem introduzir essas coisas na vida, mais equilíbrio elas vão ter. E muitas dessas são gratuitas. Contemplar a natureza, por exemplo, pegar sol. Ninguém tá fazendo isso, entendeu? A gente viu durante a pandemia a necessidade disso, né? De pegar só a produção de vitamina D e tal, né? Perfeito. Não só a vitamina D, porque a vitamina D, ela modula várias liberações de neurotransmissores. Então, olha só, ela tá envolvida na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que eu tô falando sempre aqui. Então, veja, são várias coisas simples da vida que a gente não tem feito. Então, eu pego esse paciente e falo, você está disposto? Então, nós vamos trabalhar todo um planner para você conseguir recuperar isso. Tudo bem, tá tudo disponível aí, mas esse negócio de mindfulness não é. Tem estudo sobre isso. Gente, eu vou dar a segunda palestra sobre isso durante a pandemia agora, que é 2 semanas, falando sobre a neurociência da meditação. É verdade. Não é? É porque quem não consegue desenvolver isso... Eu falo que eu também não fazia.
Aí, quando me chamaram pra palestra, eu falei, vou começar a treinar. Nossa, foi assim, mudou sério. Sua vida. Não, Você virou outra pessoa. Não mas melhorou muito. Por exemplo... Tá rindo? Tá zoando com a minha cara, você tá vendo, né? Mas assim, por exemplo, eu sempre tive isso de ficar muito nervosa, mesmo antes de dar aula e mesmo sendo professora há 8 anos, né? Tô na pesquisa há 15, professora há 8 anos. Isso foi uma coisa que eu senti que mudou. Eu já sou convidada para palestras, para entrevistas que, de boa, não, vou, aceito. Antes eu ficava meio assim, nossa, será que eu vou conseguir falar? Mesmo com toda a experiência. E isso depois que eu comecei a treinar. Então tem efeito, sim. Tá e assim, é o que eu te falo de comprovação, esses estudos são estudos de neuroimagem, né? Então, quando eu pego o cérebro de pessoas que meditam e pessoas que não meditam, é diferente. E aí parece que tem estudo que mostra a atividade quando a pessoa tá lá um monte de coisa ligada, quando a pessoa tá meditando e quando não tá. Perfeito. Igual um estudo que tem, que é o que eu mais compartilho com quem é ligado à espiritualidade, que é um artigo que comprovou isso durante a oração. Então, olha o que os pesquisadores fizeram. Eles induziram com choque elétrico, com estímulos elétricos, a dor. Eles pegaram um ponto do cérebro que estimula dor. Uhum. Fizeram essas pessoas tomarem um comprimido que não deixa liberar opioide, que é um analgésico endógeno. Uhum. Ou seja, potencializaram muito essa dor. E pediram para essas pessoas, dividiram em grupos, né? Pessoas que acreditam em Deus, oraram, e pessoas que não acreditam. Tava só fazendo isso. Se lascou. O nível de dor que elas sentiram era muito maior do que as que oraram. Aí, quando eles avaliaram conectividade cerebral, um aumento de conectividade cerebral... Conectividade entre as pessoas, né? Não, ou conectividade com a cerebral, porque... Com os neurônios, sinapses, isso aí. A conectividade, a ligação desse cérebro total, ela estava aumentada. Uhum. Especialmente na área do pré-frontal, que é a área do centro da inteligência, que é quem controla tudo, quem comanda tudo, planejamento, funções executivas, atenção, foco, memória, controla as emoções, tava tudo muito ativo. Uhum. E é uma coisa que o pessoal não para pra pensar, acha que a oração é uma coisa, mística, né? Não, é uma coisa que ativa o seu cérebro. Comprovado. Oração é uma coisa muito pessoal, né? Muito pessoal, mas funciona. Pelo que você tá falando, sim. Pelo que o estudo comprovou. Mas esse negócio de mindfulness aí, não sei não. Gente, tem estudo também nessa linha, nessa mesma linha. Você conhece o cérebro? Como assim? Você sabe o que acontece no cérebro? Em que sentido você está perguntando? Vamos lá. Todos os sentidos possíveis. Pô, você estuda a química do cérebro, você estudou a química, você é terapeuta, você estuda as reações das pessoas. Sim. Você sabe que você estudou neurotransmissores, você estudou um monte de coisa, você conhece o cérebro. Dá para você falar assim, pô, eu conheço o cérebro. Eu sei como é que o cérebro funciona. Olha, nós sabemos muita coisa, mas cada vez que a gente reúne toda semana, né, no grupo de pesquisa, a gente fica assim, nossa, vamos estudar um pouco mais isso? Porque parece que as coisas vão se abrindo pra gente. Por mais que nós conheçamos, a gente, quando começa uma pesquisa, a gente fala, nossa, a gente não tinha parado pra pensar nisso. Por exemplo, um efeito que a gente tá vendo muito do Covid prolongado. Uhum. Um efeito no pré-frontal, um efeito na cognição, na atenção. De quem teve Covid? De quem teve. Isso mesmo, alterando ali uma rede elétrica básica do cérebro, que é a rede de modo padrão. Então, a gente começou a investigar isso agora. Não era o nosso foco. Eu conheço uma pessoa que está com a gente aqui, inclusive, que falou assim, depois que eu tive Covid, minha memória não tem mais memória. Sim, é isso. Eu esqueço as coisas. É isso. Porque para o cérebro estar funcionando com todas as suas funções, ele precisa dessa base. É por isso que na ansiedade e na depressão também tem falha de memória. Só que o que essas pessoas têm visto? Que a memória piorou ou realmente falhou depois do Covid. Tem treinamento para isso? Tem. A neuromodulação é um exemplo. O treinamento
para novos aprendizados, né? Preciso aprender uma língua nova. Uma língua, desenho, né? Música, dança, tudo que for diferente, uma habilidade nova mesmo, eu tô treinando esse cérebro. Então é uma forma. Tem idade para aprender uma língua nova? Não tem idade, isso é outra notícia boa. Neuroplasticidade em qualquer idade nós podemos. Inclusive, se eu tiver esses estímulos, eu posso retardar o aparecimento de Alzheimer, por exemplo. Mesmo para uma pessoa que tem predisposição. Então, se... Dá para identificar quem tem predisposição para Alzheimer? Tem estudos recentes saindo que sim. Eu vi uma chamada para esse artigo há 2 semanas atrás, falando que agora eles estão conseguindo já captar no sangue precocemente essas alterações dessas proteínas, né? Principalmente a proteína tau e a beta-amiloide, a gente já está conseguindo captar isso. Então dá para saber se a pessoa tem chance maior de isso mesmo, as variações delas podem já ser recaptadas. Agora, uma coisa que eu sempre falo em aula, sabe que a falta de sono, no sentido da privação de sono, é um fator de risco para Alzheimer. É mesmo? Um dia de sono... Mas importante assim? Importante assim. Esse pesquisador, o que ele fez? Ele estudou pessoas que ficaram 24 horas sem dormir, estado de privação de sono. E fez a dosagem no líquido, né, da medula. E desses indicadores. E ele viu um aumento de beta-amiloide e proteína tau. Ou seja, um dia de sono só perdido... fator de risco aumentado. Quando eu falo para os alunos de medicina, eles falam, professora! Eu falo, gente, vocês não cuidam de organizar a vida de vocês, não. Fica aí de noite tomando todas aí, ó. Mas e o álcool já piora tudo. Associado a não dormir, gente, é problema pro cérebro. Sério. Então quer dizer que você conhece o cérebro? A gente... Estamos tentando. Estamos tentando conhecer. Até onde você quer ir? Até onde você quer pesquisar? Cientista não tem muito limite, né? Não tem, Mas verdade. Até onde você... O que você quer descobrir? O que você quer achar? Nós não temos isso de tipo o quê? Nós queremos sempre descobrir para facilitar a vida das pessoas. Então, por exemplo, esse exemplo aí da neuromodulação. Se nós conseguirmos cada vez mais comprovar que o uso dessa técnica vai melhorar... por exemplo, uma dependência, uma habilidade cognitiva, nós vamos continuar estudando isso. Então, o que motiva o pesquisador é muito isso. Qual é o retorno que eu estou dando, né? Que é igual eu falei do meu doutorado. O que está por trás? Não tinha ainda estudo. O meu estudo de doutorado, ele gerou 2 artigos que foram inéditos na área de dependência, né? Eu comprovei que 2 expressões estão alteradas. Então, coisa que só tinha sido comprovada em rato, em humanos não. Então, assim, ou seja, existe mesmo uma via alterada ali. E é isso que motiva a gente. Então, é sempre pesquisar e compartilhar conhecimento. Pesquisar e compartilhar conhecimento para que isso vire um serviço, né? No futuro, por exemplo. A felicidade está dentro da cabeça da gente? Está dentro do cérebro da gente? Tá dentro do seu interior. Exatamente. De forma que se você... química e fisicamente ou... Olha só, a forma com que você pensa sobre felicidade vai modular a liberação dos seus neurotransmissores. O que significa isso? Significa isso. Por exemplo, uma pessoa depressiva, ou ansiosa, ela tem muitos pensamentos negativos. O que piora a liberação de neurotransmissores dela. Então, por exemplo, ela não foi sempre depressiva e sempre ansiosa. Chegou um momento que isso estourou. Então, nesse momento, os pensamentos também influenciaram. Não é só o que aconteceu, fatores externos, foi interno também. Aí, beleza, essa pessoa tomou medicação, fez terapia, o que ela vai aprender com isso? Como que ela vai lidar daqui pra frente? Então, essa questão da felicidade, ela tá muito em como você enxerga a felicidade. E não necessariamente a felicidade é essa caneca aqui. Não, a felicidade, ela é como você enxerga essa caneca aqui. Ela tá te atrapalhando? Ela tá te ajudando? Ela tá... Como é que ela é? Quais as características que ela tem? E essa forma de ver tem a ver com como você foi criado, como é sua personalidade, seu temperamento. Quer é possível modular isso? Temperamento, sim. Nós conseguimos com terapia desenvolver uma inteligência emocional, por exemplo. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a habilidade, é a capacidade de você lidar, por exemplo, você reconhecer emoções e
expressar essas emoções de uma maneira equilibrada. Isso é muito aplicável quando você tá nervoso. Por exemplo, o que você faz... Quando não acontece isso, né? Quando você tá nervoso, você tá Mas puto. é possível. É possível. É o melhor exemplo. Estourar, é o melhor exemplo que eu tenho. Então, o que acontece? Mas uma pessoa dita inteligente emocional, ela consegue... Por exemplo, você gritou comigo, eu vou continuar plena. Eu vou entender que você que gritou comigo. Nossa, quer dizer, é muito difícil. É difícil, mas é um treinamento. É um treino. Então, ou seja, eu tenho uma mentoria sobre inteligência emocional, eu ensino isso. O inteligente emocional, ele dificilmente vai entrar numa briga, dificilmente ele vai gritar. Ele tem uma percepção diferente. Mas a gente não tem momentos na vida da gente que a gente precisa fazer isso? Tem também, claro. Não tô falando que a gente não vai sentir essas emoções. Só que eu senti essa emoção e vou expressar ela de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu tô muito nervosa. Eu vou sair e vou pra academia. Depois a gente conversa. Isso seria... Mas aí tem gente que não se sente bem fazendo isso. Um exemplo. Não, claro, eu entendo. Não consegue se sentir bem. Precisa estourar para se sentir bem. Para se aliviar e tal. Sim, mas aí a gente tem que... Então, aí entra esses treinamentos. Como que eu vou usar essa emoção? Vale a pena eu gritar com você? Falar coisas que eu vou me arrepender depois, que eu não vou lembrar depois, por exemplo? Porque acontece muito isso em casais, então eu acho que é o que mais acontece. Verdade. Não, eu não disse isso. Você que interpretou mal, porque os dois são nervosos ali. Inclusive, uma recomendação para esses casos é uma pausa de 30 minutos. Você acredita? Uma coisa assim, vou dar uma pausa aqui, eu vou ali na cozinha, ficar uns 30 minutos, depois eu volto e a gente volta a conversar. A conversa é diferente. Não, você já foi casado alguma vez? Não. Então eu fui noiva. Não, então, se você não foi casada, você não pode saber. Fazer isso. Não, isso é impossível. Isso não existe pra quem é casado. Simplesmente não existe. Gente, desculpa, eu falo isso. É igual quando eu falo de filho, eu não tenho filho. Gente, eu falo, reproduzo o que tá no livro, mas eu sei que não é fácil. Não é fácil, não. Isso é impossível. Isso não existe. Muito bom. Não, isso não existe. Não existe. Eu reproduzo o que tá no livro, tá, gente? São dicas que estão no livro, mas eu confesso que é difícil. Mas você tem experiência dos pacientes também. Você vê muita experiência dos pacientes também. Sim, claro. Mas é um treino, como eu tô falando. É uma habilidade. A inteligência emocional é uma habilidade. É o sonho de qualquer pessoa. E outra, não é uma coisa que você chega, que é uma coisa que você perguntou, onde você quer chegar? Acho que essa seria uma boa fala. Assim, um dia eu quero ser um inteligente emocional. Porque é um caminho. Quando eu falo sobre essa mentoria, eu falo, é um caminho. A inteligência emocional são habilidades que você vai adquirindo, vai aprendendo e vai se tornando. Mas talvez você nunca vai chegar lá. Entendeu? Você é inteligente emocional? Eu acho que... eu acho que eu tô no caminho só. Isso é outra coisa legal, porque quando alguém se aproxima e fala assim, nossa, você deve estar me lendo. Não, gente, quando a gente nós estamos em relações, a visão é diferente. Quando a gente tá envolvido com a emoção, a visão é diferente. Mas é inevitável. Algumas leituras eu acho que são inevitáveis. É inevitável, e eu faço muito, infelizmente. Imagina que sim. Infelizmente, ou felizmente, eu faço muito. E eu brinco que eu nunca tô errada na minha análise. Ainda bem que você não bebe, né? Porque se beber, você ia ficar solto e ia começar a falar dos outros. Sim, não, sou bem controlada. Mas eu avalio muitas coisas, isso é verdade. Então, assim, me tornei até psicanalista por conta dessa habilidade, você acredita? Porque eu achava que eu ia ficar só na neurociência mesmo. Professora, dando aula, pesquisa, mas aí eu comecei a ver que essa é uma habilidade. Porque embora sejam atividades correlatas, são completamente diferentes. Porque uma lida com a ciência de química e física. Exato. A outra lida com uma ciência que é muito mais... analítica, a outra, E que é muito mais subjetiva, completamente subjetiva, isso né? Isso mesmo. Mas eu vi essa habilidade de observação que é importante num consultório. Muitas vezes a pessoa vai lá e ela não sabe que o que rege a vida dela são essas questões da mente dela. Quando eu mostro pra ela que é a mente dela que tá ali, ou um inconsciente, ou algo que ela não sabia, e mostro e falo. Aí quando eu mostro, eu falo assim: bom, e agora? O que você quer fazer com isso? Você quer continuar assim?
Igual uma coisa de casal. Já que a gente... Ninguém vai falar pra você, não, eu quero continuar assim. Não, pior que fala. Sou maluco, sou doido. Não, eu vou dar um exemplo surtando. de relacionamento, já que você falou de relacionamento. Já aconteceu 3 casos da pessoa ir lá falando muito mal do ex, já tinha até separado. Não, eu vim aqui porque eu quero fazer, eu quero... E depois de umas análises, não, eu quero voltar. Como assim? Já aconteceu, Edu. Por isso você tá falando, não, a pessoa não quer mudar. Acontece. A pessoa vai lá, fala um monte de coisa negativa. Não, porque eu separei por isso. Aí eu começo a fazer algumas atividades. Começo a investigar como é que essa pessoa tá e tal. Algumas atividades terapêuticas. No final, essa pessoa vira pra mim e fala, eu quero voltar. Falei, beleza, mas você quer voltar agora consciente? Porque já te mostrei a realidade. Não, eu tenho ciência, então... Falei, então tá bom. Você sabe que isso é tudo mentira, né? Com certeza isso é tudo mentira, né? Tem essa coisa da dependência também, as pessoas Totalmente. que... Relação tem isso, né? Tem. Esses 3 exemplos aí, eu posso dizer que são exemplos de pessoas que, no fundo, têm uma dependência emocional. O que não é bom, né? O que não é bom. O que é muito ruim, né? Essa pessoa se anula completamente. Essa pessoa, ela pode desenvolver pensamentos obsessivos mesmo em relação ao cônjuge, sabe? Do tipo assim, ela tá longe, um desses casos, né, falou, eu tô longe e visualizo a minha esposa com outro tempo todo. Visualizo mesmo. Ele fala que fecha os olhos e vê. Que loucura isso. É um pensamento obsessivo. Tanto é que eu conversei com ele, se não achar que a terapia tá evoluindo nesse processo, a gente vai entrar com medicação, porque é um pensamento obsessivo. Então, você vê, é um nível de dependência muito grave, e a pessoa faz mal pra ele, assim, sabe? Enfim, é uma situação muito complexa do dependente, e quem fica com o dependente geralmente é uma pessoa mais dominadora, então ela sabe. Tipo, ou ela ou ele. Uma coisa procura a outra, né, na verdade. Isso, né? existe a dependência e a codependência. Então, andam juntos. Andam juntos. Então, no fundo, a pessoa sabe que está sendo manipulada, mas não consegue sair. O que está por trás disso no cérebro, agora falando da neurociência e não da psicanálise, é um ganho. Existe ali uma ativação de recompensa. Por mais desesperador que possa parecer, a dor, nesse caso, ela gera uma recompensazinha. É uma interpretação de recompensa, né? É uma coisa maluca, que junta as duas coisas de comportamento e de química, né? Isso, perfeito. Aí ela entende que a autoestima dela é totalmente relacionada ao que aquela pessoa fala, o prazer dela é totalmente relacionado àquilo. Entra a questão do merecimento, ela fala, não mereço outra pessoa, eu mereço... Sabe? E até recente eu vi uma matéria falando sobre o caso da Vanessa Camargo com o Dado, não sei se você viu. Não, eu vi só que ela separou, que isso saiu em tudo quanto é lugar, e vi só que ela voltou. Ela voltou assim, né? Foi apresentada com ele em algum restaurante. Mas nessa matéria, é uma matéria de uma psicanalista falando exatamente isso, uma relação de dependência e uma relação de merecimento. Ela acha... De anos depois, né? De anos. É o que eu tô te falando. Eu acho que 15 anos, sei lá. Sim, anos depois. É o que eu tô te falando dessa questão de voltar para um ex que não fez bem. É uma relação de dependência. É uma relação, por exemplo, da pessoa achar que ela não merece coisa melhor do que aquilo. E eles falam isso mesmo, eles expressam isso. Não, eu acho que eu não mereço, eu acho que é aquela pessoa, né? Porque aguentou tanta coisa comigo. Então você vê, todo um senso de autoestima também prejudicado. Você vê que é uma característica mesmo da pessoa do dependente. Gente, é complicado, né? É complicado. E é complicado sair. Tanto para homem quanto para mulher, tá? Porque às vezes a gente pensa que é só mulher. Mas homens também sentem isso, né? Nesses exemplos foram 2 homens e uma mulher que eu atendi. A gente vê direto. Eu acho que nesses casos não tem homem ou mulher. É homem e mulher mesmo. É homem e mulher. Comportamento dependente. E se eu falo de dependência, lembra? É o mesmo processo da droga. Você pensa se não é um comportamento obsessivo que uma pessoa tem pela droga. No caso aí, a droga dela é uma outra pessoa. Então, existe isso mesmo, essa dependência emocional também. É maluco isso, né? E aí a gente tem também a mudança de relações, porque a gente tem casais homens, casais mulheres agora, né? E tudo continua a mesma coisa, porque é tudo gente, né? Tudo gente. Tudo gente. Não tem isso de tipo, não vou ter dependência. Não, tem do mesmo processo. Então, essa pessoa, ela tem que identificar o quanto antes que ela tem uma dependência emocional, por exemplo, e trabalhar o interior dela. É um processo, tá?
É um processo, porque eu passo atividades terapêuticas para essa pessoa e muitas vezes ela tem dificuldade de engajar, de continuar. É literalmente um processo. Kézia, você dá palestras sobre esses assuntos, você dá palestras específicas sobre o quê? Olha, palestras hoje específicas eu tenho ansiedade, depressão, neuromarketing, neurogênese para crianças, né? Neuroplasticidade, mindfulness, neurociência da mindfulness. Um miguezinho. Tenho neurociência da mindfulness. Deixa eu ver. Prontas. Neuropsicofármacos também. Neuropsicofármacos. Mas são basicamente essas, né? Porque eu transito entre a vida acadêmica e outras áreas. É isso que eu ia te perguntar. Você dá palestra para quem? Para empresas? Para empresas já dei. Para empresa, principalmente rola quando tem eventos específicos. Setembro amarelo. Entendi. Novembro azul. Inclusive já Novembro azul também? Sim, já dei na própria MESCAM, inclusive para a equipe. Não como professora, mas como a neurocientistas. Exatamente. Instituições de ensino mesmo. E instituições religiosas, que é uma coisa até legal, a neurociência tá tomando esse caminho. Porque antes, todo mundo falava o quê? Que depressão e ansiedade não é coisa de quem... Eu já ouvi falar isso então, muito. Não, tá sem Deus, vai pra igreja, vai orar. Então, eu tô achando bem legal essa repercussão. Isso aumentou muito na pandemia, assim, depois da pandemia, né? De me chamarem pra esse tipo de eventos, assim. Legal. E... meio online diverso, podcast diverso, já gravei uma entrevista também, então pra TV, Rádio Novo Tempo, então tô aí disponível. Eu perguntei por quê, quem quiser te contratar para palestra, tem lá procura sua conta no Instagram, que é a sua base, você tem algum site, algum site ainda não, tenho Facebook, tenho o YouTube e o Instagram. O forte é o Instagram, que eu trabalho mais hoje, mas todos os vídeos do Instagram também coloco no YouTube, e lá no Insta tem o cartão virtual, né? Tá, que tem seus contatos lá, mesmo. Quem quiser fazer... Os exemplos, por exemplo, de palestra, tem lá a mentoria e o atendimento, as informações do atendimento. Tá, o seu dia deve ter uns 240 horas, não 24, né? Não sou muito organizada, eu tenho um planner, gente. Então, uma das coisas que eu ensino que é ter um planner, eu tenho. Inclusive, eu tenho tudo muito organizadinho mesmo, assim, horários pra tudo. Tudo certo. Eu acho que é por isso que eu não levo fé no Mindful. Porque esse negócio eu também não acredito muito em planner, em ClickUp, em Trello, esses negócios. Não, e eu escrevo à mão ainda. Isso é outra coisa que eu acabei nem falando aqui. Porque a escrita à mão, gente, ativa mais o cérebro. Então, os meus alunos, por exemplo, eles só fazem prova discursiva. E todas as aulas têm uma questão discursiva no final. Pra eles, porque a pandemia veio distorcer um pouco isso, né? Não, aula online, isso digitar... Comigo não é assim, eu falo, gente, neurociência, né? Então o neurocientista vai pedir pra você escrever à mão. Você pede pra eles escreverem à mão só pra você analisar a letra deles, como que é. Também. Isso aqui, ó, mas isso aqui eu não sei sério, ativa mais as áreas cerebrais, sério mesmo, artigo de 2021 comprovando isso. Ativa mais áreas cerebrais, ativa a criatividade, então assim, regula mesmo essa rede de modo padrão do cérebro, então tem vários estudos já mostrando, sério mesmo, sobre escrita à mão. Então, meu planner, por exemplo, é à mão. Que aí eu lembro de tudo, memória visual, entendeu? É melhor mesmo pra lembrar, né? Quando você escreve, é melhor pra lembrar. Você cria mais memória. Então, esse exemplo de palestra que eu te falei de neuroplasticidade, já dei em 2 ligas acadêmicas essa palestra, eu falo só sobre como desenvolvemos memórias a nível molecular. Legal. E a escrita está envolvida nesse processo. Legal. Agora, Kézia Andes, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado pela conversa, foi muito legal. Quando você descobrir o remédio para fazer a gente ficar mais inteligente, aí você volta. Combinado. Pode trazer o remédio pra gente ficar mais inteligente. Com certeza o Mindfulness vai estar nesse programa. Gente, Miguel foi ótimo. Miguezinho, pra mim é Miguezinho isso aí, Lorota. Não acredito. Vários estudos comprovando. Miguel. Obrigado, Kézia. Valeu. Eu que agradeço.